Por favor, Bel. Então, aqui, mais uma vez, reunidos entre amigos, amigos encarnados, amigos espirituais, a gente está aqui diante de vocês para mais uma vez aprendermos, para mais uma vez nos melhorar. Então, com essa atitude de melhoramento, com essa atitude de união, com essa atitude fraterna, a gente também está aqui pedindo, por favor, que vele por todos aqueles que precisam de auxílio, que seja pela cura, então que seja por forças, forças para aguentar com resignação, o que quer que seja, tanto para a sogra da Cris, como para o meu sobrinho neto Nick, mas para todos aqueles que precisam agora, que estão em leitos doentes. Então, mais uma vez, agradecidos pela oportunidade, a gente vai dar início do nosso estudo do Evangelho da noite de hoje. Mais uma vez, agradecidos pela espiritualidade, a equipe que nos ajuda. Graças a Deus. Assim seja. Que assim seja. Bom, quem vai ser o nosso leitor de hoje? Oi, Capê, se quiser. Ronald, ok. Cadê a Vera? Estou com saudade da Vera. Vera, cadê Verinha você? Verinha está aí, está acanhadinha. Vera, cadê você? Eu passei meu cargo para o Ronald. Não, primeiras damas. Estamos revezando. Primeiras Deixa damas. ele fazer a leitura. Nós paramos, então, aonde, gente, semana passada? No parágrafo que diz, grande distinção cumpre a que se faça. No item 26, provas voluntárias. Ok, logo no iniciozinho, né? Então, vamos voltar do início, no item 26, que aí a gente pega o fio da meada e segue daí, tá bom? Ok. Posso? Pode, por favor. Então, vamos lá. Provas voluntárias. O verdadeiro silício. Item 26. Perguntai se é lícito ao homem abrandar as suas próprias provas. Essa questão equivale a outra. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele em quem um espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer, sem murmurar, as consequências dos males que lhe não seja possível evitar, em perseverar na luta, em se não desesperar. Se não é bem-sucedido, nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Ok, então aí, só um minuto. Aí nós tínhamos comentado, até o próprio Valdemir, né, trouxe aí uma reflexão sobre esse primeiro parágrafo, onde ele nos dá aqui a métrica, né? Como é isso? Então, ele fala aqui, sofrer, não sofrer por sofrer, sofrer sem murmurar as consequências dos males que lhe não seja possível evitar. Se não é possível evitar, é porque está dentro do nosso plano de vida, né? Vivermos essas dificuldades. E, entendendo desta forma, não murmurarmos. Mas também não significa negligenciarmos os recursos disponíveis para podermos amenizar ou até mesmo curar tais males. E ele continua, em perseverar na luta, ou seja, não desistir, ok? Em se não desesperar, porque a gente sabe que o desespero, o nervosismo não resolve problema nenhum, só agrava. Então, como nós falamos aqui hoje na mensagem, né, da fé, é exatamente essa postura de quem tem fé. Quem tem fé não vai ficar murmurando, não vai ficar lá ranhetando, não vai desistir da luta, porque ele sabe que dias melhores virão, não vai haver desespero, né?
caso a gente não consiga de imediato ou no nosso tempo o resultado que esperamos, quando ele fala aqui, né? Não desesperar se não é bem-sucedido, porque, às vezes, não vamos ser mesmo, porque está dentro do nosso plano passarmos do início ao fim com aquela problemática. Então, por exemplo, né, nascemos com uma determinada má formação. Então, vai viver a vida com aquela má formação. E quais são os elementos que vão nos permitir, né, entender essa situação, sublimar a dificuldade e, mesmo aí, sermos pessoas positivas, fortalecidas em nossa fé? E isso está onde? Está dentro desse compromisso coletivo da família junto àquele ente que chega, ou daquele que, porventura, na convivência, venha a sofrer determinado infortúnio, né? Não necessariamente só com o nascimento, mas no decorrer da vida. E aí ele continua, né? Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Então, a negligência não faz parte desse cilício agradável a Deus, né? Desse empenho, desse sacrifício em prol do próximo. Não. A negligência, como ele diz bem, faz parte da nossa preguiça. E faremos, então, a devida colheita dessa atuação, dessa maneira, né, de vivenciarmos as nossas questões. Tudo bem? Quer falar, Valdemir? É só lembrar, Mauro, que você falou aí, né, nós não vamos ser bem-sucedidos. Bem-sucedido dentro do nosso desejo, né? Dentro da nossa percepção. Porque, num plano maior, em termos espirituais, quando nós não estamos sendo bem-sucedidos aqui no plano físico, e se aceitarmos isso com fé, com esperança, com resignação, sem murmurações, sim, nós estamos sendo bem-sucedidos em termos espirituais. Porque está se realizando uma programação pré-reencarnatória. Então, a gente já vem para cá com as coisas mais ou menos estabelecidas. Quando acontece, e se está estabelecida uma dor, uma morte, uma má formação física, como você mencionou, sei lá, ou qualquer outra situação, isso faz parte da programação. Então, isso é ser bem-sucedido. É que nós não entendemos esse bem-sucedido, como lemos aqui, estudamos aqui já, o bem e o mal sofrer, nesse capítulo 5. Então, às vezes, as aflições, como também é o título do capítulo, significa sucesso, sim, desde que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração de sentir, como nos lembrava Jesus. Só para deixar também esse aspecto aí para reflexão. Ok. Vamos adiante? Mauro? Oi. Diga, Pedro. Opa, boa noite. As reencarnações compulsórias, elas são bem difíceis, né, de ser vencidas. Um espírito que vem nessa condição de uma reencarnação compulsória entenderia bem essa questão, será? Então, Pedro, todos nós temos o benefício da infância. Para quê? Tá, a doutrina nos fala bem qual é o papel da infância, né? É para que nós possamos receber desses, né, que tão bondosamente aceitaram, né, nos dar meios nessa encarnação de vencermos exatamente essas nossas más inclinações. O fato do espírito reencarnar compulsoriamente não inibe nele, nessa nova encarnação, das oportunidades de modificação. A qualquer momento nós podemos modificar um pensamento, uma atitude, uma intenção. Então, quando criança, quando desde a mais tenra idade, nós que estamos em torno desse espírito, né, temos aí o papel de auxiliá-lo nessa dificuldade,
Em que momento? Desde os primeiros momentos, falando sobre valores, incutindo nele bons pensamentos e intenções, porque se ele trouxer uma inclinação violenta, por exemplo, né, ou de situações de maior dificuldade, nesse período é possível, sim, alimentá-lo de novo posicionamento, de exemplos dignos, fazendo com que ele possa frear ou até mesmo reconstruir nele mesmo essas intenções. Então, não é o fato de ser compulsório que ele está fadado a falhar. Não, ele pode sim, a depender do esforço dele, do esforço, do trabalho daqueles que o recebe, né, no núcleo familiar e na convivência, de alimentá-lo e dar a ele os recursos que ele precisa para essa reformulação. Agora, fato é que um espírito compulsório reencarnado, ele não teve, né, assim, ainda motivações para, por ele próprio, naquele momento, no plano espiritual, de fazer essa reflexão. Então, será na continuidade da reencarnação a oportunidade de rever situações e mudar. Diga, Bel. Eu estava pensando que, por exemplo, a maneira de pensar também é que, vamos pensar no mundo primitivo, uma pessoa que, né, que ainda está nessa evolução e tem que vir compulsoriamente, porque não tem nem como planejar, né, sua encarnação. Mas eu acho o seguinte, que a gente está falando aqui de provas voluntárias, verdadeiro silício. A gente vem com a lei de conservação. Então, o instinto de procurar o nosso bem-estar é normal, né? Então, eu acho que, tipo assim, isso aqui está mais quando tu começa a pensar erroneamente, entendeu? Tipo assim, eu tinha que passar por isso porque essa é a minha prova, a minha cruz que vai carregar. E eu acho que, tipo assim, é como a gente está falando, as compulsórias, não quer dizer que ele necessariamente vai pensar assim. A gente pode ter muito mais evolução assim do que uma... Né? O que eu quero dizer é o seguinte, a gente pode estar até melhor, né? numa situação melhor, até mesmo intelectualmente, mas pensar errado. É aí que a gente cai, que a gente fica, não, eu tinha que passar por essa cruz, entendeu? Eu tenho que ficar, eu tenho que esse aqui é o meu fardo, a minha prova, a minha expiação dessa encarnação, é aí que a gente cai. Se a gente fosse deixar as coisas irem de uma maneira natural, a gente tem o instinto de conservação, o instinto do bem-estar, de manter o nosso corpo. A gente que vai errando na medida que vai começando a pensar muito e pensar errado. Obrigado, Bel. Diga, Íria. Ô, Mauro, estou aqui refletindo e lembrando, no livro Renúncia, Alcione, quando decide retornar para auxiliar, ela teve sorte, né? Porque caiu numa família que ela foi, a mãe dela e o pai, a Dona Madalena, falava muito de Cristo, eles tinham uma religiosidade, assim, um amor por Jesus e os ensinamentos e tudo. Será que sorte? Eu quero crer que sim, porque tu já pensou se a Íria... Eu quis dizer, tipo, ela tinha condições plenas de fazer uma programação. Será que foi sorte? Pois é, eu fiquei me colocando no lugar dela, Deus me livre, né? Coitadinha de mim, vai demorar muitos séculos para eu chegar no nível dela, mas eu já pensei o seguinte, ó, eu iria, estou lá no mundo espiritual e decido não, porque agora eu já sei, já conheci a doutrina, já sei que a gente só precisa amar, amar e amar, né? Como disse a Melinha, que a gente nasce só para amar, amar, amar. Mas já pensou eu ter a sorte de cair
numa família lá na Síria, brigando lá com os meus irmãos e tiroteio para lá e tiroteio para cá. E aí eu vou pensar, poxa, eu vou lá para ajudar tal pessoa, eu vou voltar, eu faço um planejamento e eu chego numa família que não acredita em Deus, que nunca ouviu falar em Jesus, no Espiritismo muito menos, e aí eu tô lascada. Aí, por isso que eu digo, é sorte que ela teve, não foi, não? Não, Ilha, não existe sorte. Não existe sorte. E se você tem esse grau de dificuldade, você não vai ser colocado numa prova onde você não tenha meios de realizá-la bem. Então, o que existe é um planejamento. Se nós executamos bem ou não esse planejamento é outra história, né? Mas não é que é sorte. Sorte é um acaso, né? Isso não existe. Existe um planejamento que pode ser bem executado ou mal executado. Totalmente executado, parcialmente executado. E isso depende de nós. Então, não da sorte. Tá bom. Tipo assim, ou eu tive condições de planejar, ou alguém me ajudou e planejou para mim, né? Os amigos espirituais. E, por exemplo, isso é o que a Iria está falando, é verdade. A gente ainda está nessa condição, tadinha da Alcione. A Alcione, sinceridade, ela chegou num nível, a gente ainda não entende esse nível, que ela só veio por amor. E, tipo, para ela, sofrimento não significava absolutamente nada, porque ela sabia que isso aqui não era a pátria dela. Então, tipo assim, ela já sabia que ela ia passar por provas, talvez fases difíceis. Sim, ela planejou o negócio todo, ela sabia o seu planejamento, ela já estava num nível de que ela deve ter tido ali, estava lado a lado ali com os engenheiros espirituais, planejando seu corpo e tudo. O que eu acho é o seguinte, a gente ainda está realmente muito longe desse nível, de não ter medo da dor, não ter medo porque aquele que a gente falou, dor existe, sofrimento a gente escolhe. Ela passou assim, numa brandura, numa ternura, tudo achou. E outra coisa, conforme você vai fazendo as coisas boas, você vê, as portas vão se abrindo. As portas vão se abrindo. Então, você não pode ter medo. Isabel, eu quero lembrar, sim, verdade, ela com certeza estava num nível muito elevado. Só que eu lembro assim que ela foi lembrada pelo guia dela. Quando ela pediu para voltar, né, ela foi lembrada. Mas tu sabes que é muito difícil, que você vai chegar lá e vai esquecer tudo. E é isso que eu me refiro. Eu vou chegar lá, quando eu vou voltar aqui, eu vou esquecer que eu já estudei a doutrina, eu vou esquecer tudo, e aí vai ser muito complicado. Olha só, ela sabia a nossa base, a nossa índole, o que a gente tem de bagagem, a gente leva. O instinto de fazer o bem está em você já, nela, entendeu? Tipo assim, a tendência dela de cair é muito menor do que a minha, entendeu? Por exemplo, Jesus tinha alguma chance de cair, gente, de errar? Vocês acham? Tinha alguma chance? Poxa, claro que ela não estava naquele nível, mas ela se sente segura. A gente vai estar num tempo que a gente se sente seguro do que a gente é como espírito. E a gente não muda isso quando encarna. A gente esquece. Pode falhar? Pode. Mas você se sente seguro do que você é, a sua índole, o que você já adquiriu moralmente. É isso que a gente tem que entender. A gente vai chegar lá. Tipo Chico Xavier, né? Uma segurança assim, né? Ok, podemos? Valdemir, você queria falar? Só dizer que, como dizem os evangélicos, nunca foi sorte. Eles dizem, foi sempre Deus. Nós dizemos, foi sempre mérito. Nunca foi sorte da Alcione. Foi mérito. Ela tinha condições, mesmo esquecendo, o guia dela avisando, você vai reencarnar, você vai se esquecer, você não vai se lembrar. Mas ela planejou. Vou nascer na família tal, na família que me orienta, na família que tem religiosidade, na família que acredita em Deus.
essa possibilidade de errar fica menor, fica diminuída. Mas ela pôde escolher isso porque ela tinha mérito, ela tinha condições de fazer isso. Como é o caso da Célia, lá do livro 50 anos depois, que passa por todas aquelas agruras. Eu não vou dizer numa boa, né? Porque ela sofreu pra caramba, né? Pelo menos sentiu muita dor. Mas, de qualquer maneira, ela escolheu aquilo, ela optou por passar por aquilo em função do mérito que ela tinha. E foi, com certeza, né, muito bem premiada, digamos assim, né, com o trabalho dela. Foi merecido depois a promoção que ela teve no plano espiritual. Então, Íria, nunca foi sorte, em nenhuma situação, senão seria acaso. E não há acaso na lei de Deus. E lembrando Obrigada, também, né, Valdemir. gente? Lembrando Obrigada. que o planejamento espiritual, ele tem uma parte que nos cabe e tem a parte que a espiritualidade conduz. Então, se você tiver que, na sua reencarnação, ter contato com a doutrina espírita, você vai ter. Mesmo que você nasça num país, né, num povo totalmente materialista, né? Mas dentro de você algo vai te impulsionar para esse contato. E as condições da vida vão te levar a esse encontro. Temos aqui na sala várias pessoas, né, que, né, conheceram pessoas. Foi acaso? Não. Foi esse planejamento acontecendo. Tá? Porque a nossa parte no planejamento está exatamente quando? Quando as situações se apresentam para nós. Eu tenho condição de saber, eu vou lá em Jacarepaguá, na casa tal, vou achar lá a Isabel, vou pegar ela, vou levar para o Nu, porque a gente vai ter que ser amigo dessa encarnação. Algo fez com que a família da Isabel chegasse num ponto comum, onde eu estava, onde várias outras pessoas que conviveram conosco estavam, porque nós precisávamos de uma convivência comum nessa encarnação. Mas por que eu me dou bem com fulano, mas de outro fulano não me dou bem? Aí entram as questões das afinidades, que nós já estudamos. Mas essa convergência ela vai acontecer porque no planejamento espiritual está planejado esse encontro. Uma vez acontecendo o encontro, o que vamos fazer? Aí é conosco. Agora é com vocês. O planejamento te trouxe até aqui. O que você vai fazer agora? Aí é com você. Naquele filme Amor Além da Vida, né, que já falei aqui, ali tem vários trechinhos interessantes. No final, ele reencarna, né? E ela fala para ela, mas você não vai me encontrar nesse mundo. Ele falou, eu te encontrei no inferno, como é que eu não vou te encontrar? Né? Eu vi ontem de novo por causa disso, eu vi ontem. Aí a vida fez o quê? Com que as duas crianças, inocentemente, brincando, né, se encontrassem e criasse ali já uma empatia. Por quê? São almas afins se encontrando. O que vamos fazer dali adiante? Aí é com a gente. Então, o planejamento espiritual não fará por nós, mas ele vai nos levar às situações que nós precisamos viver. E quando a situação se apresenta, aí cabe a nós a decisão, a escolha, a maneira de conduzir. Tudo bem? Ave Cristo, o quinto vário, ele também quis voltar, né? Por causa do filho dele. E ele não precisava. Ave Cristo. Mas aí é a questão do amor, né? Foi, por causa do amor. Laços Eternos também fala a mesma coisa da Lívia. Então, assim, são situações que nós vamos perceber a força do amor, mesmo quando a necessidade já não existe mais. Não existe mais a necessidade daquele reajuste, mas eu, por amor, quero ajudar aquele que não conseguiu a mesma condição que eu estou hoje. E é assim que a gente caminha. Quer falar, Valdemir? Não, tranquilo. Ô, Mauro. Oi. Deixa eu falar só mais uma coisa. Sabe por que eu falei isso? Porque, sabe aquele livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Isso.
Então, aí eu estava pensando se é mesmo isso, o coração bombeia, né? O símbolo do coração, né? O coração, ele tem o símbolo de bombear, né? Bombear o sangue para as nossas extremidades, né? Então, eu fiquei pensando, e se daqui a alguns anos esses brasileiros que hoje caíram aqui, eles serão bombeados, digamos, entre aspas, em outras nações para ser conhecido o evangelho, para a gente levar o evangelho. Aí chega lá numa família desconhecida, por isso que eu falei, por isso que eu me perguntei isso, sabe? Aí a gente vai ter que cair lá numa outra região? Ué, se você tiver não só a oportunidade, mas a condição para desenvolver isso, ele vai ser colocado lá, sem problema nenhum. O próprio Valdemir falou na semana passada, não importa ter afinidade. A questão da afinidade ela é secundária, diante de um propósito. Não é isso? Então, Jesus tinha afinidade com as leis da época que ele nasceu lá? Tinha? Não. Mas isso não impediu dele trazer a mensagem que tinha que trazer. Sofreu perseguições? Sofreu. Sofreu flagelações? Sofreu. Mas, como a Isabel falou, ele já, aquilo ali para ele era mais do que sublimado. Tanto que ele falou, pai, perdoe, não sabem o que fazem. Ele sentia verdadeiramente isso. Estão aqui me martirizando, estão aqui me flagelando, mas eles não sabem o que estão fazendo. É igual criança. Criança faz arte, não faz? Qual é o nosso pensamento? Ah lá, está fazendo porque não sabe o que está fazendo. E a nossa intenção é o quê? Orientar, corrigir, né? Educar. Não, e, Mauro, o mundo só tem a progredir, né? Então, quer dizer, com a internet não existe mais essa, né? Você pode ter a doutrina como eu estou aqui, continuando na doutrina, e pode qualquer um, em qualquer lugar do mundo. Verdade. Mauro, eu acabei de conversar com uma menina que mora nos Estados Unidos, ela mora em New Jersey, e até participou da nossa reunião agora, e ela estava falando que conhece uma pessoa, um brasileiro nos Estados Unidos, que já fundou cerca de 40 centros espíritas nos Estados Unidos. Aí, então, tá vendo? é esse bombear, usando aqui a expressão da Íria, né? Bombear, é o coração do mundo, bombeando essa mensagem para todo mundo. Imagino que a Isabel, lá no trabalho dela, de certo modo, ela joga algumas indiretas, né, para falar da doutrina, não precisa ser explícito, mas joga alguma coisa, ou vive alguma coisa para pregar por gestos, não por palavras. Então, esse é o gesto, digamos assim, do Brasil, coração do mundo. E nós só vamos receber uma missão, se tivermos condições de receber. Então, se não tivermos, não vamos receber, com certeza. Deus sabe perfeitamente até onde nós podemos ir. Então, fiquemos tranquilos, Íria. Se formos para a Síria, vamos montar centro espírita na Síria, não tem problema, fique tranquilo. Ô, Valdemir, então, já disso que você está falando, eu acho que eu fui bombeada agora aqui para a minha cidade nova, sabe? Sim, e como eu estou bombeada aqui, eu acho que eu tô ganhando um bombardeio de laço, sabe? Porque eu estou numa região extremamente católica e extremamente alemã, sabe? E eu preciso muito de ajuda do meu grupo para ver como que eu vou me infiltrar dentro desse catolicismo com letra maiúscula aqui, porque é difícil. Eles já viram os meus livrinhos aqui, ó, e não gostaram nada do que viram, sabe? Os comentários não foram nada bons. Então, eu vou ter que ter uma energia bem triplicada aqui, porque eu fui bombardeada para cá, sabe? Eu fui bombeada para cá e eu estou sendo bombardeada. Olha aí. Só para fechar, Mauro, pode falar. Lembrando aqui, Íria, do Francisco de Assis. Quando ele está lá para desencarnar, ele chama os seus amigos, os seus seguidores, e sugere a eles, saiam para pregar o evangelho. Se for preciso, use palavras. Então, ele está falando isso para a Íria. Bem lembrado. Pregue o evangelho. Se for preciso, use palavras para a Isabel, lá no hospital dela. Se for preciso, use palavras
Mas a gente vai pregar evangelho não é com palavra. Bem lembrando. É com Não, e outra ação. coisa, o que eu vou falar, que eu trabalho com filipinos, gente, você sabe, filipinos é só católico, né? Então, eu acho uma coisa, é passar ideias e não a religião. Sim. É isso que é. É não ficar, é passar ideias, porque depois o negócio vai falar. É que nem o Valdeni já até falou que evangélicos ficaram surpresos de saber o nosso evangelho, que a gente acredita em Jesus, que a gente também lê Bíblia, que a gente lê passagem da Bíblia. Então, quer dizer, é passar ideias e não religião. Entendeu? Não tem nada que incutir religião, mas as ideias, para eles sentirem que você também é cristã, também acredita em Deus, Jesus, isso na boa, eles aceitam. Isso é filosofia, né? É como a Bel falou. Isso filosofia. É pura então, você vai ignorância. passar ideias filosóficas. Isso é pura ignorância. Ignorância do que é o espiritismo. Eles não sabem o que é. Isso é ignorância. Exatamente. Exatamente. Então, como a Isabel falou, se você tentar impor ou que quiser, de alguma maneira, incutir na cabeça deles os princípios doutrinários, você vai ter problema. O que você pode fazer em conversas de assuntos quaisquer, que pedirem a sua opinião, você dá a sua opinião à luz da doutrina espírita, mas não precisa dizer que é espírita. Porque a forma de você pensar, naturalmente, vai fazê-los refletir. Pô, realmente, eu nunca tinha pensado desse jeito. E aí vai. E eu vou te dizer mais. Tem muitos desses católicos aí que você acha que é católico, que já questiona os próprios postulados católicos, já estão em busca de outro tipo de resposta. E talvez você, de forma silenciosa, cautelosa, você vai dar as respostas que muitos precisam. Daqui a pouco você vai ver que está circundada de pessoas aí querendo saber mais. Diga, Flávia. Pessoal, já comentei com vocês aqui que o meu marido, ele não frequenta nada, é ateu mesmo, sempre ficava assim, naquela coisa de meio que de criticar, assim, de eu ser espírita e tal. Só que eu fui ficando na minha, eu sempre faço almoço assim por volta para a gente começar a almoçar 12h10, 12h15, aí ele tem que escutar a Rádio Rio de Janeiro comigo todo dia almoçando, e fico escutando agora o Haroldo, que eu estou assistindo aquela... E também assisto o Nosso Lar. Aí ele já está escutando assim, fica escutando comigo, já parou de criticar. Eu acho que ele tinha outra ideia do que era o espiritismo. E eu observo assim que agora ele já fica... Aí ele dá opinião no que a Miranda fala, a Miranda fala alguma coisa, ele fala alguma coisa, eu fico assim, eu só fico observando. Tudo é realmente a gente ter essa atitude. Não impõe nada, deixa rolar, vai fazendo assim, né? Atitudes, que uma hora funciona. Isso aí. Também que eu acho, gente, o importante é o quê? É o amor, porque o amor é de todas as religiões. O que Cristo veio pregar aqui na Terra? O amor. Então, a gente for uma atitude, de repente, uma vizinha pede a você, Iri, e, poxa, você tem, sei lá, vamos dizer, uma cebola, um tomate. Eu estava sem net, sim, aí você vai toda gentil. Opa, tudo bem? O que você precisar, eu estou aqui. Olha ali, com a sua atitude. Sem nem falar nada de religião, às vezes. Você vai ter esse momento. Tá, minha querida? Ok. Vamos seguir? Estamos no primeiro parágrafo, hein? Essa questão... Que já tínhamos discutido. Pois é. Essa questão dá lugar naturalmente a outra. Pois se Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito positivamente. Sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício. Não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo. Ok.
Aqui nós temos um bom exemplo, né? Quando ele fala aqui, né? Em que situação eu posso aumentar minha aflição, né? E mesmo assim ser algo, aumentar minha aflição voluntariamente, né? E mesmo assim ser algo que Deus vê com bons olhos. Por exemplo, a passagem do óbolo da viúva. É um excelente exemplo que o Evangelho nos dá dessa prática, né? Ou seja, ela tirou daquilo que ela ainda assim mesmo necessitava, pelo entendimento de que o outro necessitava ainda mais do que ela. Então, ela passou uma certa privação em benefício de aliviar aqueles que tinham menos que ela. Então, é por aí. Se nós entendermos esse movimento, não é que a gente vai fazer de forma interesseira, não é isso, não. Mas nós vamos entender exatamente essa medida do sacrifício. O sacrifício em prol do próximo. Lá no NEP, uma vez, o Alaor Borges, que é um médium psicógrafo, ele foi fazer um trabalho de psicografia lá no NEP. Isabel, acho que estava lá ainda, deve lembrar. Foi uma família em busca de uma mensagem do filho. Era uma família de advogados, o filho era advogado também, o filho tinha saído com os amigos e os primos para um evento. E, nessa saída, o carro em que eles estavam começou a pegar fogo. Teve um curto, começou a pegar fogo. E ele estava sentado na frente, conseguiu sair logo. E os que estavam lá mais atrás, com cinto, estavam com dificuldade de sair. E ele foi a pessoa que estava lá agindo para ajudar as pessoas a saírem. E quando foi, então, tirar o último, que era um primo, ele consegue soltar, o primo sai, mas ele fica preso e morre nessa situação toda. Então, a família ficou muito consternada, responsabilizando o primo por isso, não sei o que e tal. E foram para essa reunião com esse sentimento de muita dor, porque era um jovem ainda, né? E aí veio a psicografia do jovem, né? Pedindo primeiro que os pais esquecessem aquele sentimento de culpar o primo, que o primo não tinha nada a ver com aquilo, né? Que ele voluntariamente se dedicou a auxiliar as pessoas que estavam com ele. E que o desencarne dele tinha que ser daquela maneira, né? E ele, então, desencarnou por aquela situação toda, mas estava muito bem e tal, e veio descrevendo lá outros detalhes, né? Então, por que eu trouxe isso? Justamente porque ele está dizendo aqui, ó, ele poderia simplesmente dizer, não tem como ajudar. Quantos de nós faz isso? Eu não tenho como ajudar. Será mesmo? Será que em qualquer situação a gente não tem uma maneira de ajudar? De fazer algo em prol do próximo, mesmo que a gente se sacrifique um pouco? Ou abdique um pouco das nossas, como diz também no estudo do Evangelho, né? Dos nossos supérfluos? Supérfluo de tempo, supérfluo de várias situações, não só de bens materiais. Então, esse exemplo retrata isso que nós estamos estudando aqui, que o Evangelho está nos chamando a atenção. Então, isso será bem visto quando esse sacrifício que nós nos impomos, não é uma imposição do planejamento reencarnatório, de algo que eu não possa mudar. Eu me imponho o sacrifício. Então, por exemplo, o Valdenir pode puxar minha orelha depois, mas quando o Valdenir, por exemplo, atende uma pessoa gratuitamente, ele está se impondo um sacrifício, né, em prol de uma pessoa que ele reconhece que, naquele momento, precisa, e ele está em condição de ajudar. E quantos de nós também já fez isso, ou faz, sem essa percepção de que estou fazendo algo que está agradando a Deus, porque, naturalmente, em nós já existe o ânimo, já existe o impulsionamento do bem, da fraternidade, do auxílio ao próximo. Então, meus irmãos, esse parágrafo, e principalmente esse final, ele é um divisor de águas e uma bússola para todos nós. Enquanto nós estivermos com essa proposição
de fazermos o bem sem interesse, mesmo que isso imponha a cada um de nós um sacrifício, com aqueles princípios que ele falou no parágrafo anterior, nós estamos fazendo algo, sim, que Deus vê com muito bons olhos. Tudo bem? Podemos seguir? Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, vamos nós. Grande distinção cumpre a que se faça. Pelo que vos respeita pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda e não lhes aumenteis o volume, já de si, por vezes, tão pesado. Aceitá-las sem queixumes e com fé, eis tudo o que de vós exige ele. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitai de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Ok, perfeito, né? Então, aqui ele está chamando a atenção que, à época, era comum a autoflagelação, né? A pessoa se julgava ali culpada, né, de alguma coisa que fez e ia lá e se flagelava, né? Minha culpa, minha máxima culpa. E assim ela julgava que depois daquela flagelação ela estava limpa, né, daquele sentimento ou daquela culpa que ela se impunha por algo que fez. Então, aqui no Evangelho está dizendo, olha, não é por aí, não. Não é martirizar o corpo, não é fazer jejum, não é uma série de coisas que vão enfraquecer tua máquina, né? Essa tua vestimenta física. Como também nos orienta, martirizai a sua moral, né? Martirizai, flagelai as suas inclinações infelizes. Essas é que precisam de chicote, né? A gente mudar quem somos, as opções que escolhemos, né? Isso precisa, sim, de muita flagelação. Mas o corpo não tem nada com isso, né? E flagelar o corpo não vai mudar quem somos. Nós podemos mudar quem somos sem necessariamente impor ao corpo determinadas flagelações, né? Que é o que ele está nos orientando aqui. Tudo bem? Podemos seguir? Alguém quer comentar? Valdenir? Não, tranquilo, é isso aí. Vamos ir adiante, então. Muito diverso é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para o alívio do seu próximo. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Vós, que deixais os vossos aposentos perfumados, para irdes a mansarda infecta, levar a consolação, vós que sujais as mãos delicadas, pensando chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente, que apenas é vosso irmão em Deus, vós, enfim, que despendeis a vossa saúde na prática das boas obras, tendes em tudo isso o vosso cilício, verdadeiro e abençoado cilício, visto que os gozos do mundo não vos secaram o coração, que não adormecestes no seio das volúpias enervantes da riqueza, antes vos constituístes anjos consoladores dos pobres deserdados. Quer comentar, Valdenir? É só lembrar que ele está ratificando aqui o que nós já comentamos anteriormente. Então, todo sacrifício que fizermos a benefício do próximo, mas sem esperar recompensa, porque eu vou fazer para o próximo
mas Deus está olhando. Eu vou fazer porque Deus está olhando, então eu vou ganhar um ingresso para o nosso lar, ou para uma colônia lá nos Estados Unidos, que a Bel não vai para o nosso lar, né? A Bel vai para outra colônia. Eu estou contando com as boas horas. Pois é. Você tem, mano, Bel. Então, quando a gente faz esse sacrifício voluntário por amor não, que acho que, pelo menos eu, ainda não tenho amor, mas por solidariedade, por fraternidade, por compaixão com a dor do outro, isto sim é compreendido por Deus como sendo verdadeira caridade. E não eu sacrificar a minha saúde ou o meu corpo, mas pensando no bem-estar, pensando que vou ganhar. Então, nós já discutimos bastante esse parágrafo aí, imagino. Obrigado. Vai, Ronald, continue, por favor. Vós, porém, que vos retirais do mundo, para lhe evitar as seduções e viver no insulamento, que utilidade tens na terra? Onde é a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais de combate? Se quereis um cilício, aplicai-o às vossas almas, e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito, e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho. Recebeis sem murmurar as humilhações. Flagiliciai o vosso amor próprio. Enrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Aí tendes o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Quem assina, um anjo guardião em Paris, 1863. Ok. A Flavinha colocou aqui, né, no comentário, ela deu o exemplo dos médicos, né, dos médicos e enfermeiros na pandemia, né? De fato, foi um trabalho grande de abnegação e tal. Bônus horas. Sim, mas veja bem, não diminuindo, né? Mas existe ali já um compromisso profissional, né? Existe Isso é ali, óbvio. claro, né? Mas nós vimos também, infelizmente, o outro lado dessa moeda, né? Muitas pessoas se miscuindo da responsabilidade, né, de bem orientar, e levou a consequências complicadas. Inclusive, pessoas que tinham a responsabilidade de conduzir o processo durante a pandemia. Então, de novo, né, isso vai muito, aquilo que estava esperando para a Íria, isso vai muito, Íria, de foro íntimo, né? Você tem a pessoa diante da experiência, como a Flavinha colocou bem, a questão da pandemia, né? Foi um contexto, né? Quantos puderam colaborar nesse contexto? Existem aqueles mais de frente, profissionais de saúde, existem aqueles mais de retaguarda, né? Muitas instituições, né, espíritas ou religiosas, de maneira geral, em que muitas se mantiveram abertas para o combate, outras preferiram se preservar e fecharam, né, deixando aí muito aquém do seu compromisso moral, principalmente com Cristo, na batalha. Porque ele é muito claro aqui, nessa última coisa, ele diz assim, ó, vós, porém, que vos retirais do mundo. O que é retirar do mundo? É pegar o foguete para outro lugar? Não. É se ocultar diante do compromisso que lhe é cobrado, ou que está diante de ti. Nós, cristãos, falamos em fraternidade, falamos em caridade, amor ao próximo. No momento do testemunho, o que escolhemos? Ah, não, fecha tudo, né? Deixa eu ficar em casa que eu tenho que me preservar. E o outro? E o seu compromisso com o próximo? Fica como? E ele continua. Vós, porém, que vos retirais do mundo, para lhe evitar as seduções e viver no insulamento, que utilidade tendes na terra? Onde a vossa coragem, olha aqui como é direto isso, onde a vossa coragem nas provações,
uma vez que fugis à luta e desertais do combate. Se quereis um cilício, aí é aquilo que nós tínhamos falado, né? Aplicai-o às vossas almas, e não ao vosso corpo. Então, aplicai contra o nosso egoísmo, né? Contra a nossa fragilidade moral diante dos compromissos que batem à nossa porta. Gente, eu estou falando isso aqui como uma constatação, foi o que aconteceu e ainda está acontecendo. Estou aqui criticando quem devia de fazer ou deixar de fazer. Cada um sabe a sua realidade, mas o Evangelho nos orienta. Está aqui a orientação direta, não é nem subjetiva, é direta. Dá muita gente fala. Oi. Desculpe te interromper, estou que nem Valdeni agora. Porque, olha só, nessa brincadeira você fala, mas, por exemplo, até é o meu trabalho, realmente. É o meu trabalho, o que eu posso fazer? Era o meu trabalho, mas, por exemplo, teve gente que pediu demissão, Exatamente. saiu daquele andar, foi para um andar que não fazia trabalho direto. Fugiu da luta, fugiu da raia. Mas o que você falou é o seguinte, eu acho que os mais atingidos foram pessoas que, como você está falando, que tiveram muitos distúrbios emocionais, distúrbios psíquicos. Todas essas pessoas, por exemplo, eu estava vendo uma palestra sobre distúrbios neuróticos, né, ou mentais. Por exemplo, mas o que se fez para ajudar esse povo, né? Tanta gente que se negou. O mais importante para eles é trabalho em grupo. Eles têm que ter o social. E você negar, entendeu? Teve terapeutas, o Valdeni deve saber mais do que eu, vários terapeutas que se negaram, não atenderam mais seus pacientes. Ficaram MIA, tipo, sumido em ação. Então, tipo assim, realmente é a nossa responsabilidade, até mesmo como pessoa. O que a gente... Entendeu? Por exemplo, essa história de... A gente largou os doentes, não foram só os de Covid, não. Largamos os doentes, entendeu? Então, quer dizer, é a nossa responsabilidade também nessa hora, né, de fugir da raia. Isso mesmo. Bom, gente, vamos parar aqui. Na semana que vem, vamos para o item 27, do capítulo 5. Ok? Esse estudo é maravilhoso, gente. E no momento que estamos vivendo, mais importante ainda. Só uma observação. Eu amo o capítulo 5. Diga, Janete. Só uma observação. Pode ser que semana que vem eu não esteja aqui, porque eu vou fazer uma viagemzinha que eu vou pegar uma semana assim de férias.